Bora falar de futebol? O Palmeiras está com um ataque mais inteligente, mais rico, mais dinâmico. E isso impactou demais, imensamente, nos números de gols marcados. E não só isso, também impactou na qualidade das suas finalizações. É isso mesmo. Vou entrar nesse detalhe para você entender e perceber como foi absurda a mudança. Foi gigantesca. Claro, muita gente vai falar, pô, Fragoso, mas é óbvio. O time marcou 12 gols nos últimos 3 jogos. Sim, mas por que isso aconteceu? O que tem feito o Palmeiras se tornar, nos últimos 3 jogos, uma máquina de eficácia? Algo que não acontecia nos últimos confrontos anteriores a esses. Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Mas antes, para a galera que está chegando agora, eu quero me apresentar porque a gente está voando em número de inscritos. Eu quero bater 100 mil logo. Me ajuda nessa missão? Todo dia tem vídeo aqui às 7 da manhã, analisando algo importante e relevante da Sociedade Esportiva Palmeiras dentro de campo. Então, clica no botão de inscrever-se aqui, se você não é um inscrito, tá? Aproveita e clica no sininho. Esse sininho aqui eu te explico o que é rapidamente. Você vai receber notificação sempre que o vídeo entrar no ar. Você nem precisa correr atrás do link para assistir. Também, me dá uma moral, clica no like, clica no hype, joinha que tá aqui embaixo, também o hype que tá aqui embaixo, que isso ajuda demais ao YouTube entender que o vídeo é bom e espalhar para todo mundo. Maravilha? Espero seu comentário aqui embaixo, hein? Não se esqueça de trazer a sua opinião sobre o vídeo, sobre o tema do vídeo, elogio, crítica, fique super à vontade. Também debata com a galera aqui embaixo que tem muita gente com ideias boas. Show? Vamos lá! Um Palmeiras que tem um ataque mais rico, evidentemente, até pelo que eu falei no começo do vídeo, né? É um Palmeiras que marcou 12 gols nos últimos 3 jogos, só que é um Palmeiras que, curiosamente, finaliza menos. E aí, como que um time que finalizava tanto não fazia tantos gols e agora finaliza menos, mas faz tantos gols? Claramente está nas dinâmicas. Claramente esse é o resultado de um trabalho que gerou mais riqueza tática, mais variações nas jogadas e permitiu ao time finalizar com mais qualidade. Porque não basta finalizar de qualquer lugar, não basta finalizar de qualquer jeito, não basta receber bolas para finalizar que não vêm com a melhor qualidade, porque você baixa a sua expectativa de gols. Você chutar da intermediária, marcado, desequilibrado, gera uma finalização. Essa finalização é perigosa? Essa finalização contribui para a compreensão de que o time está jogando bem? Não. Você pode lançar várias bolas na área e ter diversas cabeçadas com seus jogadores marcados, desequilibrados, longe do gol, demandando 0 do goleiro. Bola para fora ou bola fraca. E aí o número de finalizações será inflado, mas a performance será ruim. Porque você tem que observar aquilo que o campo te mostra para depois, com os números, fazer uma análise completa. E aí, mergulhando justamente nisso, veja só. O time que mais finaliza, e muita gente que acompanha meu trabalho sabe, o Palmeiras é desde o começo do Campeonato Brasileiro o time que mais finaliza. O Palmeiras chegou a ter média superior, atenção, superior a 18 finalizações por jogo. Isso não faz muito tempo. E veja só, essa média agora, ela caiu para 16,7 finalizações por jogo dentro do Campeonato Brasileiro. Essa média caiu cerca de 2 finalizações. A gente está falando de média. E é evidente que tem a ver com a mudança na dinâmica do time. O Palmeiras era um time que buscava muitos cruzamentos para concluir as suas jogadas. E veja só, para se ter uma ideia, eu resolvi pegar aqui os 4 últimos jogos em que o Palmeiras precisou se impor, em que o Palmeiras precisou atacar, precisou ser criativo, impositivo, e comparei com os 3 últimos jogos do Palmeiras na temporada. Se liga só, para você ter uma ideia. O Palmeiras contra o Cuiabá, vamos buscar esse momento bom primeiro para você ter noção. Ele finalizou 14 vezes, foram 14 jogadas concluídas. Marcou 5 gols. E aí vem o detalhe, 9 dessas 14 finalizações foram na direção do gol. Quase todas. O Palmeiras finalizou 19 vezes contra o Atlético Paranaense. 10 dessas 19 foram na direção do gol. Estamos falando aí de mais da metade na direção do gol. Marcou 2 gols.
e fez do Mikael, goleiro do Atlético Paranaense e da seleção brasileira de base, o melhor jogador em campo. Da equipe do Atlético, evidente. Quando você vai para o jogo contra o Criciúma, o mais recente, o Palmeiras finaliza 14 vezes, marca 5 gols e foram 8 finalizações na direção do gol. Mais da metade. Isso exige do goleiro, fatalmente. Além da eficácia. Foram 5 gols marcados. Então, juntando esses 3 jogos, atenção, juntando esses 3 jogos últimos que o Palmeiras se impôs dentro de campo, foram 47 finalizações ao todo, 27 na direção do gol e 12 gols marcados. Eu vou repetir para você já esses números porque você vai ficar impressionado. Quando a gente volta um pouquinho no tempo, não é muita coisa não, e pega os últimos 4 jogos em que o Palmeiras se impôs diante do seu adversário, em que o Palmeiras se utilizou da estratégia de buscar a bola, atacar, veja só a diferença dos números. O Palmeiras contra o Botafogo no Allianz Parque, pela Copa Libertadores da América, ele finaliza 25 vezes, marcando 2 gols. Detalhe, 25 finalizações, só 6 na direção do gol. Olha a diferença para os números dos últimos jogos. O Palmeiras contra o São Paulo no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, vitória por 2-1 contra o Botafogo na Libertadores 2-2. O Palmeiras finalizou 24 vezes contra o São Paulo nesse jogo. Marcou 2 gols. 8 chutes na direção do gol. 24 finalizações, 8 na direção do gol. O Palmeiras contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Venceu por 1-0, finalizou 21 vezes, 7 na direção do gol. O Palmeiras contra o Vitória, puxando um time que foi mesclado, foi reserva, 21 finalizações sem marcar gols, 3 na direção do gol. Juntando esses 4 jogos, tá? Atenção, esses 4 jogos recentes em que o Palmeiras foi pro ataque, se impôs, buscou a bola, foram 91 finalizações, 24 na direção do gol, 5 gols marcados. O Palmeiras nos 3 últimos jogos, ou seja, menos jogos do que essa sequência de 4 que eu citei, em que o Palmeiras se impôs, o Palmeiras nesses 3 últimos finalizou mais vezes na direção do gol. E em número absoluto de finalizações, praticamente metade do número absoluto. Vou trazer para você, eu sei que não tem dados aqui na tela, né? Eu ainda não tenho essa estrutura, mas eu conto para você em resumo aqui, juntando os 3 últimos jogos do Palmeiras contra Cuiabá, Atlético e Criciúma, 47 finalizações, 27 na direção do gol. Pegando esses 4 jogos que eu citei anteriores, em que o Palmeiras se impôs, 91 finalizações, 24 na direção do gol. 47 finalizações, 27 na direção do gol nos últimos 3 jogos. Pega os últimos 4. Os últimos 4 não. Os últimos 4 em que o Palmeiras se impôs, buscou atacar o tempo todo com posse de bola. 91 finalizações, 24 na direção do gol. Menos na direção do gol. Só 5 gols marcados em 91 finalizações. Nas últimas 3 vezes, 12 gols marcados com 47. E mais finalização na direção do gol. Claramente o Palmeiras melhorou o seu processo de construção de jogadas. Claramente o Palmeiras passou a ter variações. Diminuiu principalmente os cruzamentos aleatórios. E aí eu vou pegar esses mesmos jogos para você perceber o impacto disso nos números. O Palmeiras segue sendo o time que mais cruza no Brasileirão. E não é demérito ser um time que cruza, desde que essa não seja a sua jogada única ou praticamente única, não seja uma saída que você procura o tempo todo e não tem outras a buscar. Mas veja só, o Palmeiras contra Botafogo no Allianz Parque cruzou 38 vezes. O Palmeiras, esse jogo pela Copa Libertadores. O Palmeiras contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro cruzou 24 vezes. O Palmeiras contra o Flamengo no Allianz Parque pela Copa do Brasil cruzou 49 vezes. Contra o Vitória no Brasileirão, 50 vezes. Juntando esses 4 jogos, o Palmeiras cruzou 161 bolas.
Média superior a 40 cruzamentos por jogo. Vamos pegar os últimos 3, em que o Palmeiras mostrou muita evolução, riqueza, variação tática, mudou sua forma de jogar? Contra o Cuiabá, 21 cruzamentos. Contra o Atlético Paranaense, 25 cruzamentos. Contra o Criciúma, 12 cruzamentos. O Palmeiras, nas últimas 3 partidas, cruzou 58 bolas. Média de 19 por jogo. A média de cruzamentos do Palmeiras, nesses últimos 3 jogos, ela caiu para 19. Quando você olha esses 4 jogos que eu separei aqui, em que o Palmeiras precisou ser impositivo, precisou ser criativo, o Palmeiras cruzou uma média de 40 bolas por jogo. Claramente era um time que buscava o cruzamento ou a jogada individual com o Estevão quando ele estava em campo. O lado esquerdo não funcionava e o lado direito tinha o brilho individual. E aí, aquilo que eu mencionei no começo do vídeo acontecia. Muitas finalizações que não geravam de fato perigo. Muitas finalizações com cabeçadas desequilibradas, com pouca força, finalizações de média distância em chutes marcados, com jogadores desequilibrados, ou buscando a finalização porque era o último recurso, já que não tinha uma opção de passe mais próxima e o marcador fechava o espaço. Isso melhorou com a nova dinâmica que foi colocada nos últimos 3 jogos, em que o lado esquerdo do campo passou a funcionar, com Felipe e Maurício atuando por aquele lado. Na direita, o Richard Rios passou passou a jogar como um meia, e as dobras de marcação por aquele lado em cima do Estevão passaram a ter dificuldade para trabalhar, porque o Rios ultrapassava com frequência, o Marcos Rocha passou a ultrapassar com frequência, não à toa, o Marcos Rocha deu uma assistência no último jogo, ultrapassando o Estevão. Assistência para o Felipe Anderson, que veio do lado esquerdo do campo para finalizar. Estava dentro da grande área porque a jogada veio pela direita. E claro que os cruzamentos podem dar resultado, assim como o Caio Paulista deu um cruzamento que foi um passe para o Flaco Lopes colocar a bola na rede. No jogo contra o Criciúma. Mas outras dinâmicas estão funcionando. Pode ser o Estevão soltando a bola para o Marcos Rocha fazer a jogada, como pode ser o próprio Estevão, aproveitando que a dobra de marcação se desfez por conta de uma ultrapassagem, partindo para o mano a mano, ganhando esse mano a mano, servindo um companheiro ou finalizando. A mesma coisa com o Maurício e o Felipe Anderson tabelando pelo lado esquerdo do campo, junto com o Caio Paulista, que fez o cruzamento, ou com o Felipe, que recebe uma bola do Flaco Lopes. No último jogo, inclusive, o Felipe pelo lado esquerdo recebe uma bola do Flaco e dá uma assistência para o Estevão, que sai da direita para dentro para finalizar, num contra-ataque que ele mesmo armou. E com o Flaco fora da área, dando o passe para o Felipe. O Flaco passou a se desenvolver também não só como um finalizador de cabeça, mas também um construtor de jogadas que saem da área, algo que ele fazia muito no Lanús. Com o Pepe Sandi. O Flaco, ele deu 2 assistências para o Maurício nos últimos jogos, saindo da grande área. O Maurício ocupando o seu espaço, sendo o meia que pisa na área, que o Veiga fazia com muita frequência, mas o ano do Veiga não é dos melhores, e o Maurício entrou bem e passou a fazer isso, com dinâmica pelo lado esquerdo, em algumas ocasiões aparecendo pelo lado direito também, mas primordialmente pelo lado esquerdo, e ocupando esse espaço, fazendo o Flaco sair da área e dar passe para o Felipe Anderson, assistências para o Maurício, gerando jogo, bagunçando a marcação, que não sabe se acompanha o centroavante ou se espera, que não sabe se afunda a linha com a entrada do Maurício ou se o deixa impedido. Então, essas dinâmicas que o Palmeiras colocou de lado de campo, e também com o Maurício ocupando espaço por dentro, com o Flaco saindo da área, geraram muito mais eficiência na construção das jogadas e, por consequência, finalizações mais limpas, finalizações mais próximas do gol, com jogadores equilibrados. A partir daí, o Palmeiras precisou de menos finalizações para acertar a direção do gol, precisou de menos finalizações para fazer mais gols. A qualidade da construção mudou. E isso está muito claro para quem acompanhou os últimos jogos do Palmeiras, mas com os números fica bastante chocante, né? Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo sobre esse ataque mais rico, esse ataque mais inteligente do Palmeiras nos últimos jogos. E aí, mudou muita coisa para você?
visualmente? Agora com os números você ficou mais chocado, digamos assim, com essa mudança clara que acontece nos últimos jogos? O que mais mudou no Palmeiras que você destacaria? Fica super à vontade para debater com a galera aqui embaixo, para trazer o seu comentário, para agregar ao vídeo. Debata, elogie, critique, tudo em alto nível. E claro, se inscreva no canal do Fragoso, clica no sininho para não perder nenhum vídeo e também clica no like e clica no hype, que é muito importante para o trabalho que acontece todo dia às 7 da manhã por aqui. Combinado? Bora falar de futebol!